Por muito tempo, eu tive muita vergonha de aparecer aqui nos stories, aqui no YouTube não, né, nos stories do Instagram, ou gravar vídeos, gravar reels, e eu tinha muita vergonha de aparecer, muito bloqueio, e eu perdi tudo isso, e eu quero te mostrar como você também pode perder. Por um tempo, a minha maior inimiga foi eu mesma. Fazia muita comparação de mim com outras pessoas no momento delas, como elas tinham uma desenvoltura assim super legal, super gostosa, transmitiam uma energia assim surreal pelos stories, e que eu sabia que eu tinha alguma coisa parecida, mas eu não conseguia transmitir. E isso me dava um bloqueio assim enorme, porque a gente se compara, não são olhos de inveja, são comparação, que isso realmente faz mal pra gente e faz mal de um modo geral, né? Isso me travava de um jeito que eu simplesmente não fazia. Eu deixava de aparecer, eu deixava de gravar, e isso foi passando dias, passando meses, passando anos, e eu sem aparecer, sem dar minha cara a tapa. Muitas vezes a gente comete erros, e eu preciso tomar muito cuidado com o que eu vou dizer agora, para não citar nomes, né? Mas a gente tem pseudo-coaches por aí que palpitam muito, muito mesmo na nossa vida, no nosso negócio. E isso acontece justamente porque a gente permite. A partir do momento que você respeita o seu momento, respeita o seu negócio, e você entende o seu negócio como um negócio, você simplesmente para de permitir que qualquer palpite de uma pessoa não interessada ali, realmente, na sua empresa, pode não agregar, mas pode realmente te prejudicar. Você para de aceitar esses palpites e começa a impor alguns certos limites, né? Eu tive duas situações assim, porque antes de eu me jogar no marketing mesmo, eu era crocheteira. Antes disso, trabalhava em empresas, fazendo administração, já trabalhei até no McDonald's. E quando eu fazia o crochê, eu era travada. Eu não conseguia encher a minha agenda de encomendas, eu tinha esse problema lá no início, eu tinha esse problema. E então eu entrei numa mentoria. Quando eu entrei nessa mentoria, eu tinha uma expectativa, né? Criei uma expectativa pelo que foi dito, pelo que foi recebido, e era uma coisa até meio infantil, que eu costumo observar hoje, que é buscar a aprovação de uma terceira pessoa que não tem nada a ver com o seu negócio, e tudo aquilo acabou só me fazendo muito mal, ao invés de fazer bem e crescer o meu negócio. Sei que para outras pessoas foi assim também, mas não é isso que vem ao caso. E depois disso, eu tive uma pessoa que falou assim para mim: não, eu vou pegar na sua mão e vou fazer dar certo, vem cá, que eu vou te dar uma dica e vamos melhorar. Até arrumei o feed, ficou aquele feed lindo, e ainda assim não era eu, entende? E quando eu percebi que eu estava simplesmente me perdendo, eu comecei a mudar. E aí, quando a gente começa a impor limites, né, as pessoas vão se afastando e você começa a se conhecer, respeitar o seu negócio, e as coisas vão fluindo. Nesse tempo que foi da mentoria, e depois dessa pessoa que tentou me ajudar, e eram boas intenções as delas, né, de toda maneira, eu percebi que o meu momento era realmente muito diferente do delas. A pessoa da mentoria era ótima para dar palpite e dar direcionamento, né, vamos dizer assim, porque é o que ela realmente acreditava que estava fazendo. Só que o momento dela, ela falou assim: vou te ensinar a fazer como eu faço. O que ela faz é vender mentoria. Eu não quero vender mentoria. Então é muito complicado eu fazer a mesma coisa que ela, porque são coisas diferentes, estratégias diferentes. E hoje eu entendo isso, porque eu fui buscar conhecimento. No caso da outra pessoa, ela realmente vendia artesanato. Só que ela vende artesanato há muitos anos. Ela tá anos-luz na minha frente no crochê. E ela com uma página muito grande, a agenda cheia, com pessoas trabalhando para ela, enfim, o momento dela realmente era muito diferente do meu, então não tinha como dar certo o meu momento e o dela fazendo exatamente as mesmas coisas. Eu tinha que começar, e ela já estava com o caminho dela sendo trilhado há muito tempo. Então, esse comparativo realmente fazia muito mal para mim, e você se comparar realmente faz muito mal para você.
Deixa eu andar aqui meus tópicos, porque é mais fácil de eu me enrolar se eu não tiver os tópicos. A minha virada de chave. A primeira coisa que a gente escuta quando a gente fala sobre virada de chave é que vergonha não paga boleto. E realmente não paga. O momento que eu percebi que as pessoas que me acompanhavam e que me travavam, por exemplo, você pensa num amigo muito antigo que talvez não tenha muito contato, ou uma ex-chefe, ou qualquer pessoa que te incomoda, que veja seus stories, primeiro, essa pessoa não tem que estar no seu Instagram se ela te incomoda. Mas se ela está e ela está te travando, pensa quantas pessoas essa pessoa segue. O algoritmo, ele é matemática. Se a pessoa não interage no seu conteúdo, se ela não tá ali no seu dia a dia e só tá curiando, assim, aquela coisa de fofoca, muitas vezes ela nem recebe o seu conteúdo. E você tá preocupada com pessoas que não te acompanham de verdade, que tem uma infinidade de seguidores para acompanhar, e não, a verdade é que não estão nem aí para você. A verdade é essa. E a gente se importa de um jeito com críticas e deboches e dessas pessoas que não acrescentam nada na vida da gente. E quando a gente começa a perceber isso, tudo é uma... Deixa eu acender essa outra luz aqui. Opa, virou Natal. Tudo é uma construção, né? A gente começa a perceber isso e começa a ter uma evolução pessoal muito boa. E isso não acontece da noite pro dia, né? Infelizmente são anos, ou a gente tem que estudar, tem que ir atrás da gente poder aprimorar o nosso conhecimento e realmente tirar tudo isso da gente. Muitas vezes vem até da autoestima. O julgamento, o principal julgamento que a gente tem é da gente. Como eu falei, e minhas amigas falam muito pra mim que nós somos o nosso próprio hate. A gente não tem que se comparar com o outro, a gente precisa se comparar com nós mesmos de ontem. Foi muito plural, agora até gaguejei um pouco. Mas você tem que fazer melhor que você mesmo do que você fez ontem. Hoje vai ser melhor do que ontem, e assim sucessivamente. Até que chega um momento que as coisas vão fluir muito natural. Esse processo de autoconfiança, como eu falei, não é da noite pro dia, não nasce pronta. E é uma coisa muito da autoestima. Quando eu comecei a perder a vergonha, eu percebi que eu não me amava como eu deveria me amar. Eu comecei a me cuidar, comecei a cuidar do meu cabelo, cuidar da minha pele. Ainda é perfeita? Não. Gente, eu tenho uma filha de 2 anos. Eu tô aqui de cabelo lavado, imagino que muitas mães vão entender, né? Cabelo molhado, né? São coisas que estão no nosso dia a dia e nunca vai ser perfeito. Só que se eu ficar esperando a perfeição, eu nunca vou conseguir. Só vai ser uma outra forma de eu estar desistindo, eu ficar esperando o momento certo, porque esse momento certo pode nunca chegar, entendeu? E essa transformação que vocês veem, eu toda mais alegre, eu feliz, eu demonstrando essa autoconfiança, foi de dentro para fora. Eu voltei a ler, eu voltei a estudar, eu voltei para a faculdade. E eu não estou dizendo para você que você precisa voltar para a faculdade. Eu estou dizendo que você precisa se olhar no espelho e estar feliz com você mesma. Porque quando você está assim, nada do que os outros falem vai realmente te importar. Eu li um livro agora em dezembro. Dezembro? Foi dezembro que eu terminei ele. Novembro ou dezembro. É o Apareça e Cresça, da Suelen. Eu acho que é Varmin que fala o nome dela. Eu vou marcar ela aqui. E vocês podem olhar o conteúdo dela, que é muito boa. Ela é uma marqueteira aí fenomenal. Eu faço o curso dela. E a diferença, o que eu percebi lendo esse livro é que, assim, a diferença é de gerações. Vou fazer 39 anos, e as pessoas mais jovens que aparecem, fazem vídeos, dançam, ela tem uma autoconfiança e muito menos amarras do que nós. E quando eu falo nós, aqui, minha faixa etária aí para cima, né? Não para baixo, obviamente. São bloqueios que a gente pensa aí dos 35 mais, vamos dizer assim, que não vê necessidade realmente de aparecer. Fala assim, por que eu vou ficar aparecendo nos stories? Eu não sou uma influencer, eu não quero me autopromover. Mas não é isso que você tem que fazer quando você aparece nos seus stories, não é se autopromover. Vou fazer uma analogia aqui para ver se vocês entendem. Quando você vai num shopping de loja,
shopping de loja, óbvio. Quando você vai no shopping, cheio de loja, e tem aquelas pessoas na porta dando aqueles papelzinho para você experimentar, cheirar o perfume, ou para conhecer a loja, abordando na porta da loja. Tudo isso é o quê? É a pessoa se promovendo, ou ela está promovendo a loja que ela trabalha, está trazendo você para conhecer o trabalho dela? Entende? Quando você aparece nos stories, é exatamente isso que a pessoa está na porta do shopping fazendo. Pensa que o seu Instagram é uma loja e você precisa promover ele. Como que você faz? Você faz isso aparecendo, porque pessoas compram de pessoas, não compram de algoritmos, entendeu? Então, quando você aparece toda natural ali, promovendo a sua loja e promovendo com conexão, porque ainda são redes sociais, você acaba vendendo mais e tira essa neura de influencer da sua cabeça, porque não somos influencers, né? E eu não sei você, mas eu também não quero ser. Tem uma coisa que eu gostaria muito de reforçar para vocês, é que aparecer é um processo de crescimento pessoal. Então, quanto mais você vai aparecendo, e você vai lendo, e você vai realmente se conhecendo e te aceitando, né, você começa a transformar isso num processo muito mais natural e evolutivo para você e para sua empresa. Tem algumas dicas que eu poderia dar para vocês usarem nos stories e aparecer, e comecem aos poucos. Eu comecei falando, mostrando a peça, pegava o celular, mostrava a peça e falava, ou com as mãos aqui, gravando com as mãos. Na época do crochê era o que eu mais fazia, mostrando as mãos, que era uma forma de humanizar o meu perfil, sem eu aparecer tanto. E tudo isso vai te deixando cada vez mais fluida na frente da câmera. Ixi, o microfone acho que... não tá funcionando. Depois que você fizer isso, tenta começar a aparecer nos bons dias dos stories, mas, pelo amor de Deus, gente, não é bater ponto no story. Você não precisa bater ponto no story, é um bom dia estratégico, bom dia embalando encomendas, porque as pessoas vão vendo o seu trabalho ali. Não é bom dia, comecei a trabalhar, bom dia, parei para almoçar. Não é assim, pelo amor de Deus. Isso não agrega em nada no seu negócio, e você só tá batendo ponto, e quem quer ser o chefe? Entendeu? Você não precisa bater ponto nos stories. Lembra que é uma rede social. Seja sociável, mas de forma estratégica, tá bom? Quiser algumas dicas, pode me chamar, tanto aqui nos comentários, quanto no direct do Instagram, que eu tô sempre aberta para ajudar todo mundo, tá bom? Além dessas dicas, quando você começar a aparecer, ou ficar se gravando para você ter familiaridade com a câmera, não fica assistindo. Não assiste, só vai. Story em 24 horas some. Uma coisa que eu faço e que eu acho muito bom é que stories é do dia. Se você acordou, você vai postar um story, apaga do dia anterior, já é notícia velha. A não ser que vai pro destaque, aí você deixa ficar as 24 horas para ficar nos destaques. Senão, eu tenho esse costume e eu apago para colocar o novo, para vir notícia nova, fresquinha e aparecer lá nos primeiros para as pessoas já o de hoje, não o de ontem, antes de começar. E não se assiste, porque quanto mais você fica se assistindo, mais vergonha você vai ter. Você não precisa se montar inteira para aparecer num story ou para você fazer um vídeo. Eu tô aqui de cabelo lavado, cara lavada, só passo lápis na sobrancelha porque eu ainda tenho uma cisma aqui com a minha sobrancelha clarinha. Mas aqui, ó, pele limpa e nada, entendeu? Essa sou eu que você tá vendo, essa sou eu mesmo na vida real. E se você vier me encontrar numa reunião ou na porta aqui da minha casa, você vai me ver exatamente assim. Não é sobre beleza, cenário, perfeição. É sobre intenção do que você faz as coisas. E é isso, nesse mundo ainda de tanta inteligência artificial, quanto mais natural você for, melhor. Porque, gente, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E no Instagram é uma perfeição sem tamanho a cada post. Quanto mais você rola a tela, mais perfeição tem. E tudo isso é irreal. E quanto mais natural você for, mais vida real for, melhor é. Dá uma reparada nesses vídeos que realmente viralizam, são sempre vídeos muito vida real. A inteligência artificial é muito boa, mas ela tá passando do ponto muitas vezes. O que realmente
conecta nos stories, são stories estratégicos, como eu estava falando. Tem muitos exemplos que vocês podem ter, como os de bastidores, dúvidas de clientes, ou você até fazer um desabafo real sem reclamar. Porque pensa assim, isso que eu vou falar agora foi uma das moças que tentaram me ajudar aqui conversando, até me falou, e eu fui aprofundar muito sobre neurolinguística e sobre como a pessoa pensa, né? Não sei, não é neurolinguística? Acho que é. A forma que as pessoas se expressam e pensam quando elas assimilam o que você está falando. Esqueci o nome agora da palavra. Você tá lá nos seus stories, você tá mostrando que você é mãe, que você tem ali sua dificuldade, mas você tá mostrando o seu trabalho, que você dá conta, você tá sendo estratégico. Se você vai lá nos seus stories e fala, gente, ó, hoje eu não vou poder responder porque a minha filha vomitou, minha filha tá chorando, minha filha tá com febre, não vai dar hoje pra eu responder, amanhã eu retorno. Você só tá mostrando que você tá sobrecarregada, cheia de problema, e não tem por que a pessoa trazer outro problema, entendeu? Você tá postando lá que você tá lavando a louça, que você tá lavando a roupa, falando, meu Deus, o dia dessa mulher é o caos, eu não vou dar trabalho pra ela. Então, você precisa mostrar vida real, mas você não precisa mostrar a sua vida inteira. Seja estratégico de acordo com o seu público-alvo. A estratégia é muito pessoal de cada marca, não adianta, como eu falei, não adianta você se comparar com o momento do outro, mas precisa ter estratégia, porque sem a estratégia é por água abaixo, você precisa conversar com o seu cliente ideal sempre. Eu não quero que você fique sempre pronta para aparecer. Eu quero que vocês entendam que o mais importante é você ser você mesma. Precisa ter coragem de ser real. Quando eu trabalhei no McDonald's, eu tinha muita vergonha de aparecer no balcão. Eu tinha muita vergonha de ser atendente. Mas não vergonha de ser atendente do personagem. Eu tinha vergonha de conversar com as pessoas. E ainda que respondiam, eu tô aqui conversando com o celular faz alguns minutos e eu só tô olhando para uma câmera e espero que vocês comentem aqui, porque é muito complicado, e essa é a principal dificuldade da pessoa para aparecer nos stories. Eu vou falar depois do McDonald's, mas quando eu trabalhava no McDonald's, o que acontecia? Eu chegava no balcão, eu travava, eu comecei a encarnar um personagem. Então, eu tava lá, eu era uma pessoa assim, eu atendi, eu era alegre, tinha um script para falar no balcão, então eu só encarnava ali um personagem de atendente do McDonald's e fazia fluir. E tudo isso foi me fazendo muito bem, porque eu fui destaque do mês, eu consegui ser notada por grandes gerentes lá dentro, e tudo isso foi muito bom para mim. Eu tinha uma liberdade muito boa lá dentro depois disso, porque começou a fluir o trabalho quando eu percebi que eu precisava ser mais solta, simples assim. Quando o que eu estudei na faculdade, quando eu fiz publicidade e estou revendo agora na faculdade de marketing, e faz muito sentido, é que a gente tem uma marra de conversar com o celular. Eu tô aqui conversando com a câmera e é muito estranho estar falando sem ter uma resposta, sem ter um feedback, sem ter um retorno. Eu não tenho um ruído no meio aqui da mensagem, mas é assim, é uma mensagem solta que acaba ali. O ponto final é aqui onde está meu celular. E isso é muito estranho, por isso que é diferente de uma conversa em chamada de vídeo ou uma conversa ao vivo. E quando a gente grava os stories, é aquela coisa de só falar sozinho, não tem um retorno. Então, esse é o principal que faz a gente travar e ficar envergonhada de estar ali falando com o celular. Mas treina, tira isso da sua cabeça e pensa que só vai ser muito bom para você. É um processo demorado, não é da noite pro dia, é muito difícil, mas não é impossível. E eu espero muito que você consiga. E esse vídeo acaba aqui, fica por aqui. Eu espero que você compartilhe com todas as pessoas que realmente têm vergonha de aparecer e entendam que é sim possível aparecer e ser uma pessoa autêntica aqui na internet. Combinado? E não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque isso vai me ajudar muito. Beijo, até o próximo.